Esta nova guerra entre os Estados Unidos e o Irã levanta uma pergunta central para o Brasil. O país sai ganhando com o petróleo mais caro ou importa inflação e piora das condições financeiras? Assunto para ela, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lucinda, boa tarde. Qual será o impacto para o Brasil? Boa tarde a todos. Acho que a primeira coisa para a gente dizer é que tudo que a gente está vendo hoje em termos de movimento de preço se baseia apenas em expectativas. Embora esteja havendo essa questão aí no Estreito de Hormuz, efetivamente a gente ainda não viu um corte de oferta. Então, o potencial para uma mudança de preço dos ativos, especialmente do petróleo, é bem grande. A gente está vendo apenas os investidores se anteciparem a um cenário de redução dessa oferta. A gente não sabe quanto tempo esse conflito vai durar. Então, acho que essa é a primeira informação, até para entender um pouco o fato dos mercados terem melhorado, né, como você mesmo colocou. Mas o fato é que o Brasil ele realmente é muito menos exposto a esse conflito. Primeiro porque ele está distante dessa questão, né? A gente não depende nem do petróleo, nem do gás natural vindo ali daquela região, assim como acontece com a Europa, mas também porque a gente é exportador de petróleo. Então, a Petrobras é uma grande exportadora de petróleo hoje e, de forma direta, uma valorização do preço dessa commodity vai beneficiar a receita da Petrobras. E traz outros benefícios indiretos. Então, o governo tende a arrecadar mais se esse cenário se consolidar, porque se a receita da Petrobras aumenta, o lucro tende a crescer também. Então, ela vai distribuir mais dividendos, o recolhimento de impostos do governo aumenta. E, segundo lugar, porque o câmbio tende a... Esse efeito, o fato da Petrobras exportar petróleo, isso pode melhorar a balança comercial e amenizar um impacto negativo desse conflito sobre o câmbio. Então, realmente, a nossa exposição ela é menor, mas a gente não está imune a esse problema. Primeiro, porque a gente tem a questão dos fertilizantes. A gente importa fertilizantes. Cerca de 85% hoje dos fertilizantes que a cadeia de alimentos, de produção de alimentos no Brasil utiliza, vem de fora. Então, esse conflito tende a trazer também uma pressão de preço sobre esse insumo. E aí, obviamente, isso também tem um efeito sobre custo e sobre a própria balança comercial, né? Na medida em que você tira dólares do país para fazer esse pagamento. E o segundo ponto é que, de fato, a gente não sabe quanto seria a resposta do câmbio a essa incerteza. Hoje a gente viu o dólar subir ali para cima de R$ 5,20, depois amenizou um pouco esse movimento, mas a gente não sabe quanto tempo esse conflito vai durar, como os investidores globais vão reagir, se vai haver uma corrida realmente para ativos muito mais seguros, isso impactaria esse fluxo que a gente está vendo vindo para o Brasil. Então, esse efeito cambial também poderia trazer um efeito inflacionário, que acho que, de fato, é a questão mais importante nesse momento. Esses desdobramentos de um momento como esse de guerra são interessantíssimos do ponto de vista econômico, porque eu que sou velho, eu lembro quando a gente tinha grandes dúvidas geopolíticas, em que havia o clássico flight to quality. Aí o investidor do mundo todo tirava o dinheiro de países, geografias ali que ele considerava mais arriscado e mandava para Wall Street, e ia ali nas treasuries e ficava ali guardadinho esperando a situação, a poeira baixar. Esta máxima, ela parece que não é mais tão verdadeira assim. E aí no fim de semana, eu queria até te ouvir sobre isso, Robin Brooks, que é o famoso tuiteiro que ficou famoso no Brasil, careca do Goldman, careca da instituição lá da Febraban do Planeta, ele tem defendido, ele fez 2 tweets, um no fim de semana, outro hoje, dizendo que movimentos como este que a gente vive hoje, de uma guerra com alta de commodities, beneficia países exportadores. Ele cita o Brasil como exemplo, dizendo que o real vai se valorizar diante desse cenário. Aquela máxima do flight to quality é coisa de gente velha que nem eu? Eu acho que o quality que mudou, né? Então, a gente está vendo o ouro subir muito. É difícil dizer que o investidor não vai procurar ativos mais seguros, até porque hoje os juros dos treasuries subiram, né? Sim. Então, teve um pouco, a gente viu esse movimento. Mas talvez o quality não esteja mais realmente nos ativos americanos. Isso é verdade. Mas
ouro continua subindo, até o Bitcoin subiu hoje, que também aí é uma questão controversa, mas eu diria que a gente corre sim o risco do investidor tirar um pouco o pé desse movimento aí de se abrir para ativos mais arriscados, porque no fim das contas é isso que está acontecendo. Tem um questionamento aí sobre a fortaleza do dólar no longo prazo, mas não é por causa exatamente de segurança que o investidor está vindo para o Brasil. Então, eu acho que o nosso entendimento de flight to quality continua valendo. E se acha que o careca do Goldman pode estar certo de o real? Ele descreveu hoje mais cedo dizendo assim, o pessoal tem que esperar umas 2 semanas, aí, porque hoje até subiu o dólar no Brasil, né? O real se desvalorizou, mas é preciso esperar umas 2 semanas, porque aí o pessoal vai ver que eu tô certo. Será que ele está certo? Eu gostaria que ele estivesse. Eu acho que assim, ele vem realmente trazendo aí umas previsões muito otimistas, né? Ele falou em dólar a 4,50 antes desse conflito, né? Estava falando de dólar a 4,50 reais aqui. Mas o que eu de fato acho é que essa reação inicial ela tende a ser um pouco mais instável, mas realmente precisa dar tempo para a gente entender o quão duradouro vai ser esse conflito. Por exemplo, a Petrobras já veio dizer que tem caminhos alternativos ao Estreito de Hormuz para fazer as suas exportações. A JBS também já disse que não depende do Estreito, falando aqui dos exportadores brasileiros. Isso vai ser uma verdade para muitas regiões. Então, realmente, acho que precisa colocar a bola no chão para entender o quão duradouro vai ser o conflito, tudo isso. Acho que tem um risco grande no radar, acho que o risco de inflação ele não pode ser desprezado. Talvez esse seja realmente o ponto mais importante para a gente monitorar. Aliás, você mencionou um relatório da Tendências hoje fazendo essa conta, né? Se o petróleo permanecer em $80 até o final do ano, hoje já caiu um pouco, mas se permanecer em $80 até o fim do ano, a contribuição para o IPCA seria de 0,25 ponto percentual. Não é o fim do mundo, mas é uma informação que precisa ser monitorada, né? Então, já que você me deu a deixa, mais cedo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Serón, disse que a guerra pode antecipar o fim do ciclo de corte da taxa Selic, caso se intensifique um cenário de incerteza e isso gere repasse para os preços. Em um debate promovido pelo jornal Valor Econômico, Serón ponderou que o Brasil deve ver mais efeitos positivos do que negativos em relação a esta guerra. Um dos pontos que corroboram essa declaração seriam os possíveis ganhos de arrecadação com a venda de petróleo mais caro. Para Serón, o país está bem posicionado nesse cenário por ser um porto seguro, entre aspas, para investimentos externos. O secretário disse ainda ver uma janela para o debate sobre a reorganização dos programas sociais do governo. Nem começou a cortar o juro e o Serón já está dizendo que vai antecipar? Aqui quero fazer uma observação que talvez não caiba ao secretário do Tesouro falar sobre taxa de juros. A gente, em outros tempos, veria isso como uma questão. Assim, o secretário do Tesouro, não cabe a ele fazer comentários sobre perspectivas de taxa de juros. De toda forma, o Banco Central provavelmente vai trazer no seu comunicado, depois da próxima decisão, indicação de que vai monitorar, que é uma situação que exige cautela. Ele não pode simplesmente ir de peito aberto e desconsiderar o que está acontecendo, porque, de novo, embora possa ser um cenário que tem um impacto limitado sobre o Brasil, a gente não sabe onde isso vai terminar. Inclusive porque, nesse caso, a taxa de juros ela acaba funcionando como um amortecedor para uma desvalorização cambial, caso ela venha a acontecer de forma mais expressiva. Mas no mercado, Nácar, ninguém mudou ainda de opinião de forma consistente. O cenário de um corte de 0,5 ponto na próxima reunião está mantido na curva de juros e na verdade é o seguinte, 0,5 ponto percentual a cada reunião parece um cenário de um corte moderado, que vai levar a Selic a 12,5% no final do ano. Então, ainda se acredita que essa ideia é compatível mesmo com esse cenário de insegurança. Mas algum alerta ali, alguma bandeirinha amarela sobre preocupação com o cenário, claro que o Banco Central vai trazer. Muito bem. Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Obrigado pela conversa. Até amanhã. Muito obrigada. Até amanhã.